Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos, depois de uma semana turbulenta, às lives aqui pelo canal do Espiritismo 24 Horas. Eu costumo dizer que esse nosso novo canal é o Espiritismo 24 Horas 2.0, é o modo Regeneration, o modo da regeneração. E estamos retornando com as nossas lives, hoje com uma convidada muito especial, a Larissa Chaves, que já está conosco, para conversar sobre o amigo ignorado. E antes de começarmos, como já é de costume, nós vamos fazer uma leitura inicial, que é aquela leitura que serve para harmonizar o ambiente, que é aquela leitura que serve como a nossa prece de abertura dos trabalhos. Essa leitura está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 8, intitulado Jesus Veio, Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A abertura do capítulo, uma passagem de Paulo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Boa noite, Adriele, seja muito bem-vinda. Boa noite, Viviane. Não vamos esquecer mais do que nunca de compartilharmos essas lives com os nossos amigos. Boa noite, Zezé Crica, que é lá do centro do Rio de Janeiro, a Juliana. Paulita, boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda mais uma vez. E a mensagem de Emmanuel vem nos dizer o seguinte: muitos discípulos falam de extremas dificuldades. Boa noite, Vieira, tudo bom? Por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância e que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Maria José se apresentou, cientista espírita, boa noite. Chica Silva, boa noite. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jaime Ribeiro, beijo no seu coração, te amo, cara, você sabe disso, boa noite. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o espalha-amor, a Marinela Oliveira, boa noite. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Juliana, boa noite. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Vamos seguir a dica do Jaime aí, gente, divulgar esse novo canal nosso, esse Espiritismo 24 Horas 2.0. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo, obrigado, viu, Gabriela? Vamos divulgar. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Daniela, minha amiga Kitipatos, boa noite. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Feito esse momento inicial, nós vamos chamar a nossa querida amiga Larissa Chaves para as considerações da noite. Vai conversar conosco com o tema O Amigo Ignorado. Ô, minha amiga, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Você me escuta bem? Tá perfeita a sua voz. Que ótimo, que ótimo. Olha, eu quero falar primeiramente que é uma alegria, depois de toda a turbulência e toda a tempestade, retornarmos à live com um espírito tão doce como o seu e que com certeza vai vir para ser um refrigério aos nossos espíritos. Nossos corações são seus. Tá ótimo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite.
Quando a gente agendou, não imaginávamos, né, que estaríamos agora diante de um recomeço. E eu refleti muito sobre isso que aconteceu, não apenas por conta do Espiritismo 24 horas, mas acredito que muitos saibam, né, que outras páginas, outros Instagrams espíritas também passaram por essa experiência, inclusive o da Mansão do Caminho, que tinha uma quantidade também muito significativa de pessoas que já seguiam, que estavam já ali conectadas. E a nossa resposta como cristãos que somos, como espíritas, não pode ser outra, senão continuar servindo, continuar de ânimo sempre elevado, sem em nenhum momento pensar em desistir. Eu fico imaginando, existem algumas plantas que quando a gente tenta arrancar, é como se saísse uma seiva daquela planta e por onde a gente vai arrastando, ela começa a brotar e ela começa a germinar de novo um tempo depois. Então eu acho que para esse momento a visualização que a gente deve ter, independente do motivo, dos embates espirituais, inclusive, que possam existir, dessas tentativas de minar o ânimo, de minar o trabalho do Uriel e de tantos outros companheiros, a gente sabe como é difícil, né, conseguir alcançar tantos corações. E sim, num primeiro momento deve vir um certo abatimento, um certo convite ao desânimo, mas eu acho que esse é o momento da gente aqui que está acompanhando, que segue, que admira o trabalho, também se unir para que essa seiva vá se espalhando pelo gramado e que esses 130 mil se multipliquem por 260 e assim em escala exponencial possamos alcançar cada vez mais corações, porque tem muita gente que se afiniza com a proposta, mas que não sabe que o trabalho existe. Então, a gente que se afiniza e sabe de outras pessoas que possam ter interesse, compartilha, manda no WhatsApp, olha, esse trabalho aqui é tão interessante, eu acompanho, eu acho que você vai gostar. Por mais que a doutrina espírita não tenha espaço para proselitismo, que é essa tentativa de convencer as pessoas, não é disso que estamos falando, mas de divulgação. E a gente sabe as pessoas que têm algum interesse naquilo, mas que só poderão conhecer se fizermos também esse esforço de divulgar, de compartilhar coisas boas, porque coisa ruim, gente, olha como já tem gente compartilhando, né? Então que a gente também queria, assim, dar uma boa noite inicial com essas coisas que eu também pensei bastante durante a semana e agradecer mais uma vez a Uriel pelo trabalho e pelo convite. Que maravilha, e é isso. A gente não pode mentir. Eu estava conversando com o Jaime hoje. O desânimo eu acho que veio da revolta. No domingo eu fiquei bastante revoltado, não vou mentir, não minto para ninguém, não sou disso. Mas na segunda, depois que a gente dorme, os amigos espirituais fazem aquele cafuné, já acordamos com um novo ânimo. O trabalho não pode parar. E o que eu falei, quantos foram ao circo? Nós apenas perdemos o conteúdo de uma página. Então, ainda temos muito aí a trabalhar pela frente. Isso, e é importante que a gente tenha esses pequenos testemunhos de fidelidade, né? Que são, como você falou, comparado àquilo que os antigos cristãos vivenciavam, são pequenos testemunhos. E é importante que a gente passe por isso, porque, como tem uma frase de Emmanuel que fala algo semelhante, eu não lembro agora ipsiliteri, mas ele fala assim, que é nesses pequenos testemunhos, nessas pequenas provas de fidelidade a Deus, a mensagem de Jesus, que a gente vai realmente preparando o terreno do coração para o que virá. Porque todos teremos à frente momentos de experiências provacionais, desafiadoras, ainda maiores, né? Então, Amém, amém. a mensagem, pode começar já? Você vai falar mais alguma coisa? Tá ótimo, obrigado. Maravilha. A mensagem que eu separei para a gente hoje tem até a ver com essa situação, eu acredito, porque está aqui nesse livro que eu indico muito, que se alguém ainda não leu, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Esse livro e o livro Devassando o Invisível são obras da médium Ivone do Amaral Pereira em que ela tem ali um suporte, né, da espiritualidade, ela tem um suporte especialmente do Charles, mas são livros que ela traz um pouco da própria experiência. Então não são uma psicografia como acontece com as outras obras, com os outros livros, porque aqui ela está
Ela, inclusive, relata que algumas partes ali o Charles foi apontando o que devia ficar, o que não devia ficar, porque o objetivo não era simplesmente compartilhar experiências, mas experiências úteis, experiências que tivessem realmente a finalidade de transformar, de auxiliar a nós outros que temos também os nossos desafios, independentemente de termos a mediunidade mais ostensiva como ela ou não. E esse título, né, Amigo Ignorado, é um dos títulos aqui do livro. E eu acho muito bacana porque praticamente todas as obras de Ivone que trazem essa coisa mais biográfica, ela sempre coloca algum trecho do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o aspecto moral, o aspecto cristão que vai ser abordado naquele relato. Então eu vou ler para vocês um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aquele escolhido para esse relato que ela vai fazer aqui. Está no capítulo 28, item 11 do Evangelho. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, esses são os amigos ignorados que Ivone aqui vai tratar de algumas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela teve com esses amigos ignorados. Eu fiquei pensando muito, né? A gente sabe, enquanto espíritas, que temos um anjo guardião, que temos um ser que é sempre mais elevado do que a gente. Então, se eu sou um espírito imperfeito, eu tenho um anjo guardião que é pelo menos um espírito já bom. Ou seja, ele não vai, na hora que eu fizer na hora que o Uriel estava lá revoltado, o anjo guardião dele não ia sacudir o Uriel, fazer coisa que às vezes o amigo quer fazer com a gente, o amigo que é igual a gente, né? Acorda, Uriel, que nada! O nosso anjo guardião não vai fazer isso, porque se é um espírito de uma categoria superior, nós que ainda somos seres com paixões, e são as paixões que fazem a gente entrar nesse clima de revolta, de animosidade, a ponto da gente às vezes brincar, nossa, se eu fosse o anjo guardião da pessoa, ia fazer isso, ia fazer aquilo, mas anjo guardião não vai fazer isso, porque estando nessa categoria elevada, ele tem uma outra compreensão daquela situação. Talvez seja até um pouco parecido com aquilo que a gente passa às vezes com crianças muito pequenas, que estão fazendo birra, estão fazendo às vezes toda uma cena de raiva, brigando um com o outro, e a gente, como adulto, que já está numa outra fase da vida, tem vezes que a gente se irrita e fica que nem a criança. Tem. Mas, em geral, quando a gente não está assim, com alguma situação tão complicada, a gente é capaz até de rir daquilo. A gente se compadece, porque a gente entende que é uma fase da vida, que a criança não tem sequer o aparato neurológico, cognitivo ainda completo, inclusive a parte do neocórtex que é responsável por essas decisões mais refinadas, por refrear os instintos e tudo mais, isso ainda está lentamente se desenvolvendo. Então, esse olhar que às vezes, como pai, como tio, como evangelizador, a gente consegue ter para a criança, sem se misturar naquela situação, compreendendo que aquilo é o esperado para esse momento, que por mais que a criança esteja às vezes desesperada com aquela situação, aquilo está dentro de uma circunstância, ela não vai morrer como às vezes ela acha porque caiu, porque machucou o joelho. Então talvez eu fico imaginando que o nosso anjo guardião passe conosco seja algo semelhante, já que ele é dessa categoria superior, então ele tem uma capacidade de amadurecimento, de observação das situações que nós vivemos, que é de um outro ângulo, que é de um outro panorama. Até mesmo quando a gente desliza, quando a gente se equivoca, e às vezes deve ficar ali na culpa, acabei com a minha reencarnação, não tem mais jeito, coloquei tudo a perder.
Até nessas situações eu fico imaginando que o nosso anjo guardião deve falar: calma, Larissa, olha só, você está errando nisso, minha filha, há tanto tempo. Então não é agora que você vai acertar de primeira, não é agora que você vai ter toda essa paciência que você gostaria de ter. Exatamente por já nos conhecer, ó, há muito tempo. Agora, se o anjo guardião, que é anjo guardião, né, se esse ser superior de uma categoria acima, a gente já esquece, porque a verdade é que a gente, cá para nós, esquece. A gente está aqui no Espiritismo 2.0, Espiritismo 24 horas. E a gente tem esse ser conosco 24 horas. Mas eu diria que uma boa... Tirando a parte que a gente está dormindo, que aí provavelmente a gente esquece mesmo, nem sempre, inclusive, aceitamos os convites dos nossos anjos guardiães para, né, aprender, estudar, trabalhar. Às vezes ele está ali: vamos, Larissa, vamos agora. Desdobrou, vamos aqui. Não, não quero não, deixa eu ficar aqui mesmo. Vamos, né? A gente faz essas coisas, a gente pode não lembrar, mas faz. Agora, o que Ivone vai trazer nesse capítulo? Que existem seres, amigos nossos, às vezes familiares espirituais, seres que nos acompanham, que olham por nós, que não necessariamente são dessa categoria elevada, às vezes estão no estágio evolutivo até próximo do nosso, ou até um pouco inferior ao nosso, mas que tem carinho pela gente. Gente, olha que coisa interessante. Olha como a providência divina atua. Então a gente tem um ser, cada um tem o seu, você não está dividindo com ninguém, que é de uma categoria acima da sua, que não vai se irritar, que não vai ter raiva de você, independente do que você faça, que fez um compromisso com você de te acompanhar nessa encarnação, aconteça o que acontecer, por mais bola fora que você possa vir a dar. Mas não é só isso. Além desse, você, eu e todo mundo, nós ainda temos, por afinidade, pelo nosso passado, por simpatia, nós temos outros espíritos que convivem conosco, como acabei de ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que, como Ivone nos diz aqui, em muitos momentos da vida, quando a gente passa por coisas inesperadas, como aconteceu com Uriel, às vezes o nosso espírito protetor está ali e a gente não conecta com ele. E a gente às vezes capta o consolo, uma palavra amiga desses seres mais próximos de nós. Inclusive porque basta que a gente observe os médiuns que a gente tem notícia. Vamos lá ver a história de Chico com Emmanuel. Vamos ver a história de Divaldo com Joana. Esses espíritos protetores que já são dessa categoria elevada, eles não vão fazer aquilo que a gente gostaria que eles fizessem, que é consolar a gente daquele jeitinho assim de passar a mão na cabeça. Oh, coitadinho do Uriel, olha só, o menino tão esforçado, acontecesse com ele. Não, o anjo guardião não vai fazer isso. Pelo contrário, não sei se todo mundo assistiu aqui a biografia, o filme, tanto do Chico quanto do Divaldo. A gente vai identificar os mesmos acontecimentos. E com a Ivone aqui, em relação ao espírito protetor dela, também acontecia a mesma coisa, ao anjo guardião. São sempre palavras instrutivas, mas não passar a mão na cabeça para dizer coitadinho de você. Por quê? Porque o compromisso deles é nos impulsionar a crescer e não a ficar na vitimização, porque isso pode nos paralisar. Mas esse pessoal que a gente esquece que existe, esses que podem já ter sido familiares nossos em outras encarnações e que guardam esses laços de afeto e que nesse momento não estão preparando uma próxima reencarnação, estão ali comprometidos a nos acompanhar, daquele apoio moral. Esses muitas vezes fazem isso que a gente gosta. Esse muitas vezes fala assim: ô, Uriel, eu sei, eu conheço você, mas olha só, continua, persiste, eu estou aqui com você. A gente vai recomeçar e a gente vai ainda mais longe. Esses que são mais próximos da nossa realidade, que ainda têm as suas paixões, que ainda têm as suas dificuldades, acabam nos acompanhando nessas situações mais do dia a dia, em que a gente tem pequenos aborrecimentos, em que a gente às vezes está ali, sabe, resistindo numa dificuldade, quando podia mudar o caminho.
E aí eu queria contar para vocês, são duas experiências que Ivone vai relatar nesse capítulo que ela teve, e por isso ela fala da importância de estarmos atentos a esses amigos ignorados, a esses espíritos protetores familiares. A primeira experiência é a seguinte: a família de Ivone, que residiu muitos anos aqui no Rio de Janeiro, e eles tinham, ela conta que era uma espécie assim de chácara, uma casa muito espaçosa, que tinha diferentes cômodos, tanto dentro da casa quanto alguns cômodos fora. E eu fiquei muito surpresa, na época que eu li esse livro a primeira vez, com o relato dessa família da Ivone, porque, Senhor, que família! Eles não tinham muitos recursos, eles eram pessoas simples, pessoas que poderíamos chamar de pobres. E eles tinham algumas galinhas, né? Então, assim, tinham uns ovos ali de vez em quando. A mãe de Ivone estava sempre em casa, eram 7 filhos. E o pai, assim, fazia isso aqui para botar comida em casa. Mas volta e meia, o pai de Ivone, que era espírita, a família era espírita, ele trazia consigo, gente, imagina essa situação, a pessoa não tem dinheiro, não tem recurso, e trazia da rua quando chegava, sabe o quê? Pessoas que moravam na rua e que estavam sem ter o que comer, sem ter onde dormir. E não só dava assim um pão dormido e uma água, não. Convidava essas pessoas para entrar, para tomar banho. E às vezes essas pessoas ficavam hospedadas ali, esses sofredores, às vezes com doenças, que Ivone e os irmãos ajudavam a tratar, ajudavam a curar, porque muitos estavam já numa situação muito precária há muito tempo. E essas pessoas moravam ali, naqueles cômodos da casa de Ivone, alguns por meses, outros por anos. Ela conta que alguns voltavam para a rua, às vezes por conta própria mesmo, não estavam tão dispostos a mudar de vida, queriam aquela liberdade de entrar, sair, fazer o que queriam. Mas existiam, nesses anos todos em que isso aconteceu sucessivamente, e tanto a mãe quanto o pai tinham essa característica, mesmo que tivessem muito pouco, dividiam aquilo que tinham. Tinham 2 senhoras que haviam sido, quando jovens, escravas. Elas eram cunhadas. E essas 2 moraram por anos na casa de Ivone e da família de Ivone. Inclusive, Ivone relata que existia uma afinidade muito grande entre essas 2 senhoras ex-escravas e a mãe de Ivone, a ponto de que Ivone e os irmãos chamavam essas senhoras de tias, pediam a bênção, cumprimentavam, eram praticamente já parte da família. E chegaram ali nessas mesmas circunstâncias de estarem na rua e do pai ajudar, e foram ficando. E a mãe de Ivone cozinhava para todo mundo, e era esse o cenário, foi dessa água que Ivone bebeu para ser quem ela foi. E aí Ivone relata que depois de muitos anos convivendo com essas 2 senhoras, quando elas vieram a desencarnar, inclusive enquanto moravam ali, Ivone, que desde muito criança, né, não tem na história, na biografia de Ivone, ela sem ter descoberto a mediunidade ostensiva, porque desde muito cedo, desde o seu nascimento, na verdade, essa mediunidade já eclodiu de uma forma muito ostensiva. E ela relata que após a desencarnação dessas 2 senhoras, pouco tempo depois, elas já estavam ali, convivendo com a família como espíritos protetores dessa família. E a família de Ivone veio a passar situações muito difíceis até mesmo de precariedade material. E ela conseguia observar. Ela diz que tanto em vigília, quando estava em desdobramento, ela conseguia visualizar a presença dessas 2 senhoras, consolando a mãe, conversando, instruindo. Uma das 2, inclusive, já tinha uma evolução espiritual que visivelmente era superior à outra. E a tarefa que essas 2 senhoras tiveram na espiritualidade após a desencarnação foi proteger aquela família. Então, olha que coisa interessante. E Ivone relata também que foram tantas as pessoas auxiliadas pelos seus pais e também por ela e pelos irmãos, porque eles faziam parte daquelas atividades da casa, ajudavam, limpavam, cuidavam,
que chegava, ela começou a ver uma quantidade significativa de espíritos que ela via como ex-escravos, talvez familiares, que tivesse ali algum parentesco com aquelas duas senhoras, também muitos com características indígenas, outros com outras características, mas sempre como pessoas muito simples, muito parecidas com aqueles assistidos. E Ivone relata que essas pessoas, de alguma forma, voltavam ali, aqueles que tinham maiores condições, e se tornavam a forma de devolver aquilo que eles receberam, aquela ajuda, a forma de gratidão, era serem espíritos agora que auxiliavam nessas situações cotidianas à família. Então, na família de Ivone, imagina só que galera, né, que estava ali ajudando. Porque, vamos imaginar, 7 filhos, o pai e a mãe. Cada um ali tinha o seu espírito protetor. E além de cada um ter o seu espírito protetor, o seu anjo guardião, ainda tinham esses espíritos protetores, digamos, em plano menor, que não eram seres tão evoluídos, mas que estavam ali a serviço, que estavam ali com o objetivo de ajudar, de assessorar, de dirimir dúvidas, dores, às vezes até mesmo intercedendo nas próprias orações por aquela família, intercedendo nas próprias orações por aqueles corações. Em seguida, Ivone vai trazer uma outra experiência também muito interessante. Ela conta que na família dela existia um parentesco de uma bisavó paterna que havia sido uma índia de uma tribo aqui do Brasil chamada Goitacazes, tanto que tem uma cidade aqui do Rio de Janeiro, Campos de Goitacazes, por conta dessa tribo. E essa avó, essa bisavó paterna, ela foi retirada da tribo e depois ela casou com o bisavô e assim fez parte da família e se desvinculou totalmente da tribo. Ivone sabia dessa informação, mas assim, nunca deu muita importância. A gente meio que com o passar do tempo vai se desconectando da história dos nossos antepassados e assim foi com ela. E aí o que acontece? Em dado momento da vida dela, ela já mais madura, já não estava mais morando com a família, já tinha se mudado para Minas, depois voltou para Rio das Flores. E então, um determinado dia, ela começou a perceber a presença espiritual de um jovem de aproximadamente 18, 20 anos que se vestia com todo o estereótipo, com todas as características de um índio. E com um olhar muito triste, assim, muito melancólico. Mas ela sabia que não era uma presença espiritual negativa. Ela percebia que, apesar daquele olhar melancólico, não era um ser em sofrimento. Era alguém que estava ali sempre perto dela, sempre observando. E começou a acontecer com Ivone uma coisa que alguns médiuns vivenciam, que é quando vão dormir, às vezes o desdobramento se dá de uma forma espontânea, sem a presença do anjo guardião. Porque uma coisa é o anjo guardião vir falar, vamos Larissa. Outra coisa é o anjo guardião tá lá numa reunião, não tá aqui do seu lado, e de repente você espontaneamente desdobra e vai sozinha passear no plano espiritual. Isso acontecia com Ivone às vezes. E ela sentiu uma atração tão forte nesse desdobramento que ela não conseguia permanecer ali no corpo. Era uma coisa espontânea. Uma dessas vezes, ela desdobrou, ela já tinha tido a orientação do Charles, que quando isso acontecesse, ela precisava manter o psiquismo dela conectado a ele, ou seja, Charles, olha, vou aqui rezar, Papai do Céu, Jesus, para que para onde quer que ela fosse espiritualmente desdobrada, ela estivesse mentalmente conectada com o bem, conectada com os benfeitores. Mas Ivone esqueceu esse pequeno detalhe. Então tá Ivone, desdobrada espiritualmente, passeando assim pelo espaço, pelo céu, admirando as estrelas, aquilo tudo muito lindo. Ela mesma relata que ela começou a dançar, começou a se envolver com aquela energia maravilhosa, com o luar, e esqueceu totalmente de conectar com o Charles. E aí, de repente, ela estava achando aquilo tão maravilhoso, aquilo tão gostoso, que ela falou, ai meu Deus, eu queria era me libertar logo e viver isso daqui sempre.
A gente não sabe nem o que é isso que ela estava vivendo, né? Devia ser assim um êxtase. Quando ela continuou ali, indo naquilo sem conectar, de repente ela foi caindo, 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 chegando à parte mais baixa, porque ela estava ali planando, e não conseguiu mais voltar, não sabia onde estava sozinha, não estava mais com equilíbrio psíquico suficiente para conectar com o Charles, e ela parecia que ela ia sendo atraída para lugares cada vez piores, até que ela chegou numa região assim montanhosa, com uma parte de vegetação muito estranha, que parecia ser um refúgio de espíritos obsessores. E ela estava se sentindo muito, muito atraída para aquele lugar de uma forma irresistível. E quando ela está lá, desesperada, amedrontada de quem poderá me salvar, o que vai acontecer comigo aqui? Quem que aparece? O índio de 18, 20 anos, que se apresentava realmente com toda a indumentária de índio. Apareceu, segurou firme a mão dela e retirou ela dali. Falou, minha irmã, o que você veio fazer aqui? Porque ele quase nunca falava nada com ela. Então retirou ela dali, ela ficou impressionada com a velocidade, com a força, com a capacidade dele de rapidamente se retirar dali. Ela percebeu quão longe ela estava, inclusive, de casa, mas não conseguiu identificar exatamente onde que ela estava. E ele devolveu ela para o quarto dela. Ela relata que quando ela estava retornando ao corpo que estava lá, né, totalmente apagado, naquela espécie de catalepsia que ela viveu ali. E então, ela diz, inclusive, que se surpreendeu, porque o mesmo método que o Charles, um espírito superior, costumava utilizar para esse retorno dela, revigorando, né, insuflando ali fluidos revigorantes, foi utilizado por aquele espírito. Porque é claro que Ivone, como acontece com muitos de nós, quando fala em entidades que se apresentam como preto velho, como caboclo, como índio, o que acontece com a maioria das pessoas que ignoram algumas informações sobre esses seres e que acham que ser superior só se falar Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e Emmanuel? O que acontecia com ela ali? Ela estava pensando, nossa, esse índio aí com olhar melancólico fazendo a mesma coisa que o Charles? Como assim? Ela ficou surpresa, porque ela achava que ele, assim, estava ali, né? Dava um ajudinho, uma força, mas daí ia fazer alguma coisa, assim, muito surpreendente. Ela conta aqui como ela ficou surpresa. Então ele colocou ela de novo ali e falou para ela, olha, não faça mais isso. Não faça mais isso porque você não imagina onde você estava e o perigo que você correu. Tempos depois, ela teve mais contatos com esse espírito que estava sempre ali acompanhando as atividades dela, sempre ajudando ela com essa questão dos desdobramentos, mas nunca falava nada. Até que um dia ela teve a oportunidade de saber um pouco mais da história. Ele deu um nome que a gente não sabe se era o nome dele verdadeiro, que era José, e contou para ela, porque como índio provavelmente seria um outro nome, né? José já é um nome para alguém que foi batizado, digamos assim, não necessariamente um nome indígena. Mas ela conta algo surpreendente sobre a história desse ser que estava ali com o espírito protetor dela. Ele havia sido daquela mesma tribo que a bisavó de Ivone, e ele havia sido irmão da bisavó dela. Mas o laço dele com Ivone não era apenas esse, que poderia ser uma coisa ali com a família. Ele tinha um laço com ela, porque Ivone, nas encarnações anteriores, veio da Europa. Ela passou por algumas localidades, por alguns países da Europa, nas últimas 3, 4 reencarnações. E ele, antes de reencarnar ali naquela tribo Goitacazes, ele havia reencarnado também na Europa por algumas vezes. E ali ele cometeu atrocidades. Foi um déspota, como ele mesmo falou. Foi numa dessas oportunidades que ele teve ali algum vínculo com Ivone, que ele não quis entrar em detalhes. E exatamente por conta de todas as atrocidades que ele cometeu, foi que ele teve como uma expiação ter todas aquelas possibilidades, todo aquele orgulho, toda aquela vaidade, todo aquele egoísmo, toda aquela soberba, tudo aquilo teve que ficar guardadinho
na experiência da simplicidade, reencarnando ali numa tribo, aqui no Brasil, dos Goitacazes. Então, por que que ele ainda se apresentava? Ivone vai perguntar para ele, nossa, mas se você já esteve, né, com outras roupagens, por que você ainda se apresenta como um índio? Seria porque o seu psiquismo não conseguiu ainda se desvincular dessa última encarnação? E aí ele diz que, na verdade, de alguma forma ele precisava se apresentar perispiritualmente. E as experiências que ele teve nos povos ditos civilizados, não teve nada de civilizado. Ele não tinha ali nada de que se orgulhar. Mas que foi exatamente naquela experiência, como simples índio, que ele conseguiu regenerar a própria alma. Então ele ali permanecia, utilizando de toda a sabedoria, de todos os ensinamentos de humildade, de simplicidade, que ele adquiriu com aquela experiência. E uma das tarefas que ele tinha hoje era exatamente dessa proteção, como muitos desses antigos que viveram aqui entre nós. Ivone diz que pelas estradas, pelos caminhos, na natureza, ela conseguia vislumbrar vários seres que fizeram parte desse histórico do Brasil, de tantos sacrifícios, de tantas atrocidades, e que ainda hoje resguardavam os caminhos espirituais para que esse intercâmbio entre os dois mundos tivesse uma certa proteção, porque existem muitos bandos de espíritos que não têm interesse no nosso êxito, no nosso crescimento, que gastam o próprio tempo atrapalhando a caminhada dos outros. Então existem muitos índios, muitos caboclos, muitos seres que são esses amigos que nós não enxergamos, não valorizamos e que estão aqui o tempo inteiro ao nosso redor, trabalhando incessantemente pela nossa proteção. E Ivone aqui faz uma espécie de saudação, de agradecimento a esses ilustres desconhecidos, que não são seres muito evoluídos, mas que são seres que já trabalham pelo bem, que já trabalham em prol da lei de amor, da lei de sabedoria. Então, eu fiquei pensando, né, Oriel, como que a gente, no auge do nosso orgulho, no auge da nossa vaidade, a gente acha assim, que é a gente e que é um ser superior. E tem tantos seres que vêm de uma simplicidade, mas que tem uma sabedoria proveniente dessa simplicidade. Então, aquele ser que acompanhou, que salvou Ivone de uma enrascada, de uma situação tão difícil, quantos seres assim também têm nos ajudado, nos orientado, nos consolado. E a gente, às vezes, fala de espíritos que se apresentam, inclusive, em outras reuniões, em reuniões de outros grupos religiosos, de Umbanda, do Candomblé. Muitos espíritas falam disso, às vezes, com desrespeito, às vezes até querendo, assim, não ser confundido de nenhuma forma, sabe? Uma vez, inclusive, me marcou muito, porque a minha mãe, por exemplo, é do Candomblé. Eu nunca fui porque nunca me identifiquei, mas eu acompanhei, então eu conheço muita coisa, eu tive muita informação sobre isso. E uma vez me marcou muito uma palestra do André Trigueiro, em que ele fala algo muito interessante, e que eu acho que serve de alerta para todos nós. Porque ele diz assim, quando acontece algum caso de intolerância, por exemplo, de destruição, de apedrejarem, de tocarem fogo num terreiro de candomblé, num centro de umbanda, o que acontece? É muito comum que as mídias confundam as coisas e às vezes coloquem assim, um centro espírita tal, ou às vezes a própria instituição tem uma espécie de mistura nas suas práticas, porque aqui no Brasil isso acontece muito, e às vezes é um centro de umbanda, é um terreiro de candomblé, mas está lá, centro espírita, pai, não sei o que mais lá. E aí quando a mídia vai noticiar, noticia com esse nome. E aí é muito comum que os espíritas ou que as próprias instituições emitam uma nota assim, com urgência, né? Olha, corrija isso daí, não foi centro espírita não, foi umbanda, foi não sei o quê. E aí o André Trigueiro questionava assim nessa palestra, será que a gente não deveria também ter tanta pressa de emitir uma nota de solidariedade? Nós que também já passamos por perseguição.
Nós que também sabemos, ele inclusive relata uma coisa que talvez muita gente aqui até não saiba, que aquelas listas que alguns centros espíritas mais antigos têm até hoje, lista de presença, todo mundo chega e tem que anotar o nome, os centros mais modernos não têm isso. Mas centros antigos até hoje tem lista de presença. Passa a lista, todo mundo assina a lista de presença. Por que lista de presença? Porque na época em que nós éramos perseguidos, em que o espiritismo não era considerado ainda uma religião, mas uma seita, em que torciam o nariz pra gente, achavam que era magia negra e tanta coisa assim, que a gente fazia mal para as pessoas, era uma regra ter essa lista de presença. Isso precisava ser entregue às autoridades policiais, porque precisavam saber quem eram essas pessoas que estavam participando daquela reunião, naquele espaço fechado. Quem eram essas pessoas? Se tiver alguma coisa, alguém morrer, já sabe aqui quem estava na lista. Então nós já passamos por isso, não faz tanto tempo assim. Por que não, então, nos solidarizarmos nós, que ao estudarmos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os inúmeros artigos de Allan Kardec, especialmente nas revistas espíritas, vemos o tempo inteiro Allan Kardec falando da fraternidade. E não falando que o espiritismo era uma nova caixinha para a gente excluir os outros. E, para você entrar nessa caixinha, você tem que passar por isso, 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 isso. Pelo contrário. Tem um artigo na revista, na verdade, mentira, não é na revista espírita, não. É no livro Viagens Espíritas, que é muito bacana a gente ler. Esse livro, Viagens Espíritas, de 1862, tem muita riqueza, muita coisa, muito posicionamento de Allan Kardec diante dos grupos espíritas daquela época. E perguntam assim a Allan Kardec. Kardec, é o seguinte, na hora da prece, no momento da oração, a gente faz que tipo de ritual, né? Como que seria a oração espírita? Gente, direto ali pro codificador. A gente... Acho isso maravilhoso. Né, a gente faz aqui uma coisa assim, ou só assim, mão para cima, mão para baixo. É amém ou é assim seja? Né? A gente atualizando aqui, seriam essas as dúvidas. A garrafa é aberta ou é fechada? E aí Allan Kardec, sabiamente, por favor, leiam depois, procurem Viagem Espírita de 1862, é uma pergunta sobre rituais e sobre rituais na prece, na oração. E a resposta de Allan Kardec é assim, né, gente? Pou, né? Tapa com luva de pelica. Por quê? Porque ele vai dizer que o espiritismo não tem rituais. E isso a gente já sabe. Mas ele vai dizer o porquê o espiritismo não tem rituais. E em nenhum momento ele vai criticar os rituais. Em nenhum momento ele vai jogar pedra em quem faz rituais. Pelo contrário, ele vai dizer que as sessões espíritas, as reuniões espíritas precisam passar-se religiosamente. E ele diz, isto é, seriamente, com austeridade, com seriedade, levando aquilo muito a sério. E que sim é necessário evocar, né, chamar, clamar por Deus, pelos benfeitores espirituais, mas que não deveria ter nenhum tipo de ritual que caracterizasse a prece, a oração espírita, em respeito às pessoas que pudessem estar naquela reunião e que fossem de outras religiões, que adotassem outros rituais nas suas práticas religiosas. Então ele vai, inclusive, citar que ele não gostaria que o judeu espírita, quando estivesse ali numa sessão espírita, se sentisse obrigado a fazer uma determinada prática que pudesse ir de encontro à sua prática judaica. Ou que o muçulmano espírita também não se sentisse ofendido nas suas práticas ritualísticas ou obrigado a participar de quaisquer práticas ali. Porque as sessões espíritas, os ambientes espíritas, devem ser um território neutro, onde possamos convidar e reunir quaisquer pessoas que se identifiquem na sua prática de adoração e de conexão a Deus com o ritual que quer. Então, gente, a pessoa quer ter o santinho dela na casa dela, rezar o terço e ir no centro espírita, segundo Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, zero conflito.
Quem criou o conflito foi a gente. Então, por exemplo, a minha mãe, ela é do candomblé, ela é inclusive iniciada no candomblé, já fez todo um processo de raspar a cabeça, todo um processo de iniciação. Quando a palestra é minha, e ela está aqui na minha casa, né? Porque ela mora em Salvador, eu moro no momento no Rio de Janeiro. Mas ela sempre foi assistir palestra minha. No final do ano, inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o babalorixá do terreiro dela, Marco Solon, que é uma pessoa que me conhece desde que eu tenho tipo 4, 5 anos, ele veio me visitar junto com ela. E eu tinha assim um monte de palestra para realizar enquanto eles estavam hospedados aqui na minha casa. Eles vieram a passeio, né? Mas praticamente passearam mais por centro espírita do que por outra coisa, porque queriam também aproveitar da minha presença e eu já estava com muita coisa marcada. E os dois foram a todos os centros espíritas que eu fui tomar um passo, inclusive sem quaisquer problemas, porque eles não têm nenhum tipo de conflito com isso. Sabem que, gente, estamos todos servindo ao mesmo Pai, ao mesmo Deus, e a energia do bem é a energia do bem. E, inclusive, eu fico pensando, né? Ele estava ali com uma roupa normal, mas se ele tivesse vestido de babalorixá, como seriam os nossos olhares quando ele adentrasse um centro espírita, não é mesmo? Se do lado de lá não tem conflito, por que a gente cria esse tipo de conflito? E caminhando para o final da minha fala, eu queria deixar um exemplo pessoal sobre isso. Quando eu era criança, eu sempre tive assim, uma busca muito grande por qual seria a minha religião. Eu já tinha uma noção muito clara de que a religião era um setor importante da minha vida. E eu comecei como católica, minha avó era católica, eu ia para casa dela todo final de semana para ir à missa com ela aos domingos, e tenho ótimas lembranças, mas o fato é que eu não entendia muita coisa da missa. Eu pegava aquele papelzinho, eu tentava ali acompanhar tudo, mas não entendia, né? Achava assim, todo um respeito, mas não queria entender e não conseguia. Mas eu rezava, me ajoelhava, adorava aquela coisa de ajoelha, levanta, sabe? Eu adorava, achava o máximo aquilo. E aí o resultado da ópera é, minha mãe se tornou, porque no início ela não era, mas ela tinha uma mediunidade aflorada, acontecia muita coisa em casa por conta da mediunidade, até que ela encontrou o caminho dela, que já existia inclusive esse histórico na minha família, minha avó tinha abandonado completamente, minha mãe retomou esse histórico dessa conexão com o candomblé, se encontrou, deu tudo certo, a mediunidade dela foi muito bem encaminhada, e ela conheceu esse babalorixá. Marco Solon é o nome dele. Então ele me conheceu muito criança. E todas as vezes que eu ia, porque às vezes a minha mãe ia me levar para algum lugar depois, aí passava, ia entregar alguma coisa, deixar frutas, e eu ficava lá esperando, ele olhava para mim e ele falava assim, eu sei que o seu lugar não é aqui, não adianta ficar com essa cara emburrada, ninguém vai te obrigar a ficar aqui. E eu não tinha dito nada. Eu sei que o seu lugar não é aqui, não se preocupe que ninguém vai te obrigar a ficar aqui. E eu, tipo assim, que bom, porque eu achava que não era ali, né? Mas como a minha mãe tava, eu ficava com esse receio. Será que eu vou ter que ficar aqui agora? Resultado, gente, quando eu tava mais ou menos com 11 anos e ainda era católica, uma entidade, um espírito, que não era também um espírito superior, mas um espírito que se comunicava através desse médium, desse babalorixá, olhou para mim e disse assim, tá pertinho de você encontrar o que você tanto procura. A sua linha não é essa, a sua linha não é a que você está, que era o catolicismo. Está muito perto de você achar. Quando você achar, você vai voltar aqui e você vai me dizer, achei. E eu vou falar, é essa mesmo. E depois que você achar isso, você nunca mais vai mudar, porque é o que você veio fazer aqui. E aí, simplesmente 2 anos se passaram, eu entrei pela primeira vez no centro espírita e aqui estamos nós até hoje. Então, olha o respeito dessas entidades que poderiam falar ali, não, seu lugar é aqui, sua mãe, como algumas pessoas às vezes até imaginam, né, que tem um aprisionamento, que tem uma questão que a pessoa não consegue mais sair daquilo. E não é assim, cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. E eu acho muito importante Ivone ter trazido essas informações, a presença desses espíritos, que tem um histórico, inclusive, com o nosso país,
porque a gente precisa falar mais sobre isso, trazer à tona informações, esclarecimentos, porque muito preconceito vem da ignorância, vem daquilo que a gente não conhece. Tem muita gente que às vezes até fala perto de mim coisas assim muito absurdas, e são pessoas muito queridas, e eu falo, olha, vamos conversar aqui. Deixa eu te contar, assim, não é bem assim, dá uma lidinha nisso daqui, porque a gente precisa se apropriar desse histórico do nosso país, da nossa cultura, e saber que existe uma quantidade significativa de espíritos que aqui viveram, que aqui sofreram, que aqui deram seu testemunho e que seguem nos ajudando, trabalhando pelo bem e pelo nosso progresso. Então, que a gente lembre desses amigos ainda tão ignorados. Obrigada, Auriel. Oh, maravilha. Por favor, que as pessoas perguntaram muito, o nome do livro, para elas fixarem. Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, e esse capítulo se chama Amigo Ignorado. Ótimo. Vou só tentar responder uma pergunta aqui da Luana Viana, que veio com a gente aqui para o 2.0, e o 2.0 vai estar aqui. Ela perguntou, né, da questão se assim como nós temos os amigos espirituais de outras eras que nos ajudam, temos também aqueles inimigos que podem nos perseguir. E aí, para a resposta ficar mais curta, nós podemos dizer que sim, né? As obras de Chico nos falam isso, as obras de André Luiz nos falam isso, a 459 do Livro dos Espíritos vai nos instruir sobre isso, não é verdade, Larissa? Sim. O que é importante também a gente saber sobre isso é que é necessário, para que eles nos alcancem e consigam fazer algo negativo, é necessário um plug. Como se fosse uma tomada, ou como se fosse um ímã. Então, pessoas que não nos querem bem, que não gostam da gente, que nós até ferimos ou não ferimos, às vezes nem sabemos e ferimos, existem. Todos temos essas pessoas, esses seres. Agora, se eles vão conseguir diretamente fazer algo, depende do plug, né? Depende se a gente realmente tem alguma conexão com aquele ser, alguma dívida, alguma culpa. E quanto mais a gente tira eles do lugar de inimigos, se a gente tem conhecimento, né, de que eles querem mal a gente, e coloca no lugar de espíritos necessitados, a gente vai mostrando a eles que a gente já não é mais aquela pessoa, que a gente agora está tentando melhorar, sabe? Às vezes na nossa própria oração, na minha oração eu falo muito isso, quando eu percebo também algumas investidas. Eu falo, olha, eu já devo ter feito muita coisa, eu não lembro, mas se você está dizendo eu fiz mesmo, não nego, devo, não nego, estou tentando pagar, né? Não é pago quando puder, estou tentando pagar. E esses seres, às vezes, vão ali nos observando, e se eles percebem o nosso esforço pela melhora, pelo aprimoramento, se eles começam a observar que a gente realmente está tentando, às vezes é uma chance deles desconectarem o plug, a intenção de nos derrotar e começarem a pensar na própria existência, na própria necessidade de transformação. Falar aqui rapidamente que nós temos só mais 6 minutos, mas essa história que você trouxe, nós temos que respeitar esse sincretismo. O nosso país, eu acho que é um país construído à base do respeito e para a proliferação do amor, apesar de muitos quererem nos fazer acreditar o contrário. Eu sou de família, pai católico, mãe umbandista, e ia à igreja católica até os meus 18 anos de idade. Tinha uma coisa que eu adorava, era ir à procissão, achava o trem melhor do mundo ir em procissão, achava lindo, me emocionava, chorava. Só que chegou um momento, com o desencarne de um tio que passou a vida inteira praticamente na cama, que eu comecei a questionar algumas questões, comecei a questionar alguns critérios que eu achava injusto, e me deparei na seguinte situação: ou eu não acredito mais em Deus, ou eu preciso buscar novas respostas para as perguntas que eu estou fazendo. E encontrei essas respostas dentro de uma casa espírita, e estou na casa espírita até hoje. Há uma casa aqui em Patos de Minas, uma casa espiritualista, que, como você muito bem colocou, leva o nome Centro Espírita, porque é uma questão. E aí nos convidaram, temos muitas amizades, nos convidaram para fazer um estudo do Livro dos Médiuns lá, corrente, um estudo corrente. Ficamos quase 3, 4 anos lá fazendo esse estudo. E as pessoas se impressionavam de nos perguntar: mas você vai? Gente do céu, nós vamos começar a colocar barreira em amor? Se for começar barreira em amor, então nós estamos no caminho que não é muito certo, não. E eu acho interessante, Larissa, no Viagem Espírita em 1862, que Kardec ele fala, inclusive, nisso que você citou, que se a gente perceber, ele fala, quando ele está falando da questão do judeu, ele fala assim: olha, inclusive evita de orar o Pai Nosso, porque às vezes você vai poder ofender. Nós estamos aqui para abraçar, nós estamos aqui para receber e não para afastar.
E aí, só para a gente tentar responder a pergunta do André, do Espiritista Nerd, ele perguntou se chamar nas orações na casa espírita pelos amigos espirituais, protetores, Verde Menezes, Eurípides Barçanufo, etc., se seria ritualista. Eu vou dar a minha opinião e você concede a sua, tá, Larissa? Eu acredito que é o seguinte, quando eu preciso de ajuda, eu chamo meus amigos. Então, quando eu estou fazendo isso do coração, eu não considero como ritualismo. Como a questão do ritualismo, desse ismo doentio, por favor. Uhum. É a minha opinião, tá bom? Não sei, o que você acha, Larissa? Com certeza, inclusive porque o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, depois olhem no de vocês, os nomes que estão lá. Ali a gente tem santos católicos, a gente tem teólogos, a gente tem físicos. Então, a doutrina espírita, gente, ela tá aqui para chama quem você quiser chamar, entendeu? É do bem, trabalha para o bem, chama, pede ajuda. Então, isso não seria um ritual. Ritual é tudo aquilo que vai, de alguma forma, nos prender numa repetição. Então, por exemplo, o que é um ritual? O passe agora só vai poder dar, todo mundo vai ter que deitar 5 vezes, 4 vezes. Aí estou instituindo um ritual. Às vezes a gente precisa ter um mínimo de noção do que fazer, por mais que a gente saiba que é pelo psiquismo, porque às vezes o nosso psiquismo é muito atrapalhado. Então a gente precisa ter uma orientação, mas a gente não pode se prender a coisas exteriores, porque o espiritismo é uma religião do ponto de vista filosófico, de estarmos todos unidos por um laço de fraternidade, mas não do ponto de vista ritualístico, dogmático ou sacerdotal. Maravilhoso. 3 minutos, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui, continuar pedindo para compartilhar o Espiritismo 24 horas, foi uma noite linda, uma live maravilhosa. Retornamos no sábado e domingo às 9 da manhã com o estudo do Sinal Verde. Larissa, suas últimas palavras para os nossos corações, por favor. Queria só agradecer a todos que estiveram aqui conosco e repetir agora que estamos em maior número. Compartilhem muitas vezes o link do Espiritismo 24 horas, novo 2.0, e vamos dobrar a quantidade de corações aqui reunidos em torno do bem, da sabedoria e do amor. Grande abraço a todos. Maravilhoso, Larissa, você é um espírito iluminado, daqueles vanguardistas que, como Humberto de Campos coloca para nós na introdução do Boa Nova, já estão nos caminhos de espíritos evangelizados. Muito obrigado por essa noite incrível. Obrigada, estamos juntos no Espiritismo 24 horas 2.0 Regeneration Mode. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada.